A todos, sejam bem-vindos. Obrigada pela presença, Conceição, seu Antônio Carlos, Adriana, Jorge, Ana Paula, Sandra, o Dieguinho, a Lilian Moura, a Mara, Caio. Obrigada por mais uma tarde aqui conosco. O Antônio já vai estar iniciando. Se alguém tiver problema com áudio, com vídeo, só mandar mensagem e a gente vai ver. Como hoje o tempo está fechado, chuvoso, pode haver problema de sinal, tá? Então, agradeço por vocês estarem... Não tem som, dona Sandra? Mas aqui não é um problema. Deixa eu ver uma coisa. Dona Sandra, eu vou pedir um favor para a senhora. Deixa eu ver, deixa eu escrever. Para alguns vai aparecer o som, para outros não, mas para quem não aparece o som, eu vou pedir para sair e entrar. Porque aqui está tudo normal. Pode ser com vocês aí. Vocês saem e entram novamente, se houver problema de som, tá ok? Ou imagem. Por causa do tempo hoje, isso influencia. Dona Sandra, agora a senhora está ouvindo melhor? Dona Sandra? Ah, tá, perfeito. Isso acontece mesmo, tá? Aí, se tiver problema, sai da sala e volta para a sala, com a mesma senha, não há problema nenhum, é automático, tá bom? Obrigada, gente, pela paciência, por estarem aqui. Espero que todos aproveitem a tarde aí. O Antônio já vai iniciar. Espero que todos tenham tido uma boa semana, produtiva, em paz. Isso é chá, né? Chai? Chai? Não vai gostar. Não, então deixa. Toma, experimenta. Vai, larga de ser chato. Pode ser? Olha. Não devia ter falado. Já sabe como Quer um chá, né? Ué, seu chá é ralo, é muito doce. Obrigada, Mara, pela presença também, querida. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos aí. Eu gostaria de uma pergunta primeiro. Alguém tem alguma consideração a respeito do que conversamos sábado passado? Para quem assistiu, obviamente. Boa tarde, tudo bem para vocês? Tudo eu bem, posso Márcia? fazer a pergunta que eu fiz para você? Pode. Então, eu perguntei para o Antônio, porque, assim, sobre a... Ele estava falando da frequência, né, e do campo vibratório. Então, eu fiz a pergunta para ele assim, nós médios, quando a gente está com o campo vibratório no negativo, ou seja, por pensamentos, por coisas que a gente passa pela semana, como que nós, passistas, podemos atender uma outra pessoa, né, dentro de um centro, de um espaço? Certo, mãe Mara. Bom, sempre aconselhei as pessoas e a mim mesmo. Já houveram, em tempos idos aí, eu chegar na reunião e falar assim, não trabalho hoje. Me suspenderam por umas atividades meia erradas, né? Eu fiquei assim, mais de um mês parado. Então, o que nós chamamos de suspensão da mediunidade. E esse é um primeiro aspecto. Eu tenho por bem, sempre tive, nunca inventar espírito.
nunca inventar, jamais pensar em inventar situações para demonstrar trabalho. Então, tanto que aqui as pessoas, a Débora, durante a semana, manda muitos relatos e, obviamente, na hora eles falam é isso, 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 isso. Nós repassamos, aí as pessoas indicam os banhos também, ou eles informam que espírito está perto, que precisa de auxílio, pedem para direcionar para cá, fazer os banhos e depois concluir essa atividade aqui. E as pessoas passam um tempo, ficam boas. Perfeito. Então, nós fazemos isso à distância. Sempre fomos agraciados com isso. Mas muitos também, às vezes as pessoas dão um relato, sinto muito, não estou vendo nada, não estão me mostrando nada. Isso acontece, às vezes, quando a pessoa chega aqui no centro e relata novamente, aí um deles vem e fala, ó, é assim, assado, 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 foi isso? Foi. E faz. Mas naquele momento eu não estou vendo, então eu não vou inventar algo. Isso é a primeira característica. Já houve outros aspectos, assim, de eu chegar no trabalho muito enfermo de gripe, está com dor de cabeça, está isso, está com aquilo, e falar, hoje eu quero só observar, não vou fazer atividade nenhuma, principalmente atividades magnéticas. Atividades magnéticas por exemplo, já houveram várias pessoas conversando comigo, eu não tenho, não sinto, pum, encosta a pessoa cai. Devia ganhar dinheiro com isso nas igrejas aí, mas o Igor não deixou. Aí o que acontece? Essas atividades magnéticas também, se eu não estou bem, eu tenho que ter um foro íntimo do seguinte, eu tenho que discernir entre minhas condições físicas, psicológicas estão boas para o trabalho, mas como as pessoas são orgulhosas, querem demonstrar perante o grupo que eles estão trabalhando que eu sou médium, eu tenho que receber, eu tenho que fazer porque os outros estão fazendo, eu vou fazer também. Isso é para alimentar o ego dessas pessoas. Então, ele não tem o discernimento de falar assim, hoje eu não estou em condições. Hoje eu estou mais para ser atendido do que para auxiliar nesse aspecto. Então, eu vou te contar, vou só repetir o caso que eu te falei. Quando eu comecei no Allan Kardec em Mauá, o seu Fernandes, né, ele me treinando, então tem os papapasse, certo? Então, os papapasse funcionam assim, ele crê que ele tomando passe resolve a vida dele. Mas ele não procura a sua melhoria. Então, nos centros que eu já frequentei, eu fui ver, que eu participei, Candomblé, Umbanda, 30 anos aí de espiritismo, antes de trilhar nesse caminho, é assim, por exemplo, a Débora está com uma preta velha, a pessoa está aqui, vai lá tomar um passe, escuta, tal, tal. Aí daqui a pouco a Cida recebe sei lá, um caboclo, eu também vou lá. Aí a Silva recebe, eu também vou lá. Então a pessoa vai em tudo quanto é coisa até escutar aquilo que ela quer. Então, essas pessoas têm uma baixa vibração, uma baixa frequência. E o médium, por sua vez, ele não quer ficar para trás. Então, ele chorou a semana toda. Médium, que eu falo, é independente, ou cavalo, independente de gênero, né? Eu preciso trabalhar. Então,
vou ter que receber para poder atender, porque se a pessoa quer conversar com o preto velho que eu deixo eu trabalhar com ele, e aí eu vou repetir novamente, um erro muito sério. Os médiuns acham que são donos dos espíritos, tanto que assim, o preto velho que trabalha comigo, ele sempre está se colocando acima, sempre acima. O índio que trabalha comigo, ou seja, eu sou o centro das atenções e os espíritos, né, que são do outro plano, que tem que se adequar à minha pessoa. Então, ele, com orgulho, com a vaidade, ele vai estar debilitado, porque chorou a semana toda, isso eu volto a frisar, independente de gênero. Chorou a semana toda de depressão, está triste porque a mulher foi embora com outro, está triste porque o marido sumiu com outra, brigou com o patrão, está com problemas sérios financeiros, mas quando passa do portão para dentro, aqui eu sou alguém, então enche o peito. Tudo aquilo que passou, essa carga psicológica, tudo que ele tem, não existe mais. Aí se considerem apto a dar um passe. Se considera apto a dar um passe. Aí eu pergunto, com que condição se o médium, a primeira etapa dele é a condição psicológica, para poder não ser refletivo. Os espíritos vão auxiliar, está tudo certo, mas ele não pode ser refletivo. Está mais na condição de pedinte do que de entregador. Aí eu vou comentar a história. Então, lá no Allan Kardec, quando eu comecei, via o pessoal tomando passe, nunca achei legal, mas assim, você está lá, ia tomar um passe. Aí um dia eu estou de pé lá na porta, né, que era meu costume ficar no escuro na porta observando, sentou uma senhora muito distinta, né, pequena, e o senhor, bem alto, grandão, foi dar um passe. Aí começou, sabe aqueles passes, né? 4.448, vai para lá, vem para cá, tá tudo certo, beleza. O que eu observava? Do centro da cabeça dela, você imagina um chuveiro que você toma banho. As gotas saem intermitentes, sim, não, tá tudo certo, tá lá, caindo. Da cabeça dela saiu um chuveiro para cima, mas de prata. Então, os pontos eram prateados e entrava nele. Eu fiquei observando aquilo até ele acabar o passe. Falei, puxa, mas que coisa é isso, né? Aí conversei com o senhor Fernandes, falei, olha, aquele senhor lá, até ele falou o nome, estava dando um passe na senhora, aconteceu isso. Eu falei, é que na realidade ela está fornecendo energia para ele. Nunca mais tomei passe. Nunca mais. Não que eu seja autossuficiente. Quando vem um espírito que me emociona muito, eu faço questão de ajoelhar e tomar um passe. Sempre. Cumprimento a todos. Mas é justamente isso que eu estou querendo dizer. A pessoa discute com o patrão, com a mulher, sai bravo. Você sabe que tem muitos casos assim. O cara é um tirano dentro de casa, mas quando passa o portão do centro, ai, se precisar de mim, estou aqui para te auxiliar, mas lá dentro de casa é uma praga. Então, com que condições, não que eu seja melhor moralmente que ninguém, muito ao contrário, não sou exemplo para ninguém, muito ao contrário. Mas as pessoas têm que demonstrar no centro aquilo que elas são fora. Então, o pessoal que me conhece, pouco senso de humor, às vezes, quando esses dias aqui estou trabalhando bastante, então, às vezes você fica muito cansado, senso de humor, sono. Sou humano.
mas sempre tento manter uma frequência que dê para fazer um trabalho. Não me desgasto ficando nervoso, não xingo ninguém, não fico bravo. Para mim está tudo certo. Tem situações extremamente difíceis, mantenho esse mesmo patamar. Isso porque a gente vai aprendendo a experiência. Agora, qual não seria o meu dano se eu troco tapa ou brigo dentro de casa, saio bravo pra caramba, chego aqui com um problema lá de casa e vou fazer um trabalho ou dar um passe em alguém? Como é que você crê que essa pessoa vai receber esse passe? Em vez de estar auxiliando, eu estou drenando a pessoa. E muitos não têm essa consciência. Muitos não têm essa consciência. Aqui nós trabalhamos de uma maneira que é nítido que eu falo para todos aqui. Por que que eu fico pedindo retorno para as pessoas? Ou quando acabar o trabalho, eu falo, eu quero relatos. As pessoas relatam até no final da gravação, tem os relatos. No domingo, eles colocam no grupo os espíritos que vieram, tudo. Mentalmente, os que eu não lembro, depois a gente reza um pouco, fica vendo, é como se voltasse lá e eu refletisse e visse tudo de novo. Aí eu coloco o retorno. Mas de uma forma que você tenha certeza que está auxiliando, sem atender o ego. Como é que eu poderia fazer um trabalho, ou qualquer um dos que estão aqui fazer um trabalho, tendo que está passando sérias crises, que condições teria de dar o passe em alguma pessoa? Ah, mas é o espírito, não é ele, é o espírito. É consciente. É consciente. É extremamente consciente. Os espíritos atuam pela nossa consciência e pelo nosso potencial energético. Então, já, às vezes, precisamos ter muito cuidado, porque às vezes o espírito que vem se dando uma de mentor, espírito, amigo, aquilo outro, ele só está preparando uma cama para derrubar daqui a 10 anos, 15 anos. Quando derrubar de uma vez. Então, precisamos estar muito atentos a isso. Uma pessoa, com muito carinho meu, disse assim, o meu filho está assim, assado, assado. Eu falei, ó, pena, né, que ele não acredita, tal, mas ele fala que escuta boas vozes. Então, sei que a pessoa vai assistir depois, já está assistindo. Então, o que acontece? Precisa ter muito cuidado, porque esses espíritos ficam dando os bons conselhos e a pessoa vai se afundando. Quando ela acreditar muito nisso, aí começa a vir as sugestões para afundar. Então, precisamos estar atentos sempre a tudo. Então, os médiums, eles deveriam ter a consciência. Eu estou apto ou não estou apto. Hoje eu estou bem, hoje eu não estou bem. Quando as pessoas começam aqui, por mais potencial energético que tenha, elas não participam na maca, na energização. Ou no passe magnético, mas observam. Aí o Pai Gil, a Cida, outros vão treinando a pessoa para ela poder saber usar esse potencial, mas ela tem que estar bem depois de um tratamento, ela tem que estar bem, tem que estudar, tem que aprender. Senão, não vai participar, vai ficar só observando. Porque nós temos que ter esse cuidado. Tá? Não sei se respondeu para você o que você perguntou. Mara, pode abrir o microfone, Mara. Oi, respondeu sim. Essa pergunta, sim. Mas o que eu também assim deixo bem claro, né, que
você tem essa consciência, muitos não têm, né? De a gente perceber que o médio está dando um passe, mas não é o, o espiritual dele que está lá, é outra entidade mais inferior, e como você me explicou, o consulente vai acabar dando passe nesse próprio médium, né? É uma coisa que eu não tinha pensado nesse É. caso. E tem um outro aspecto, né, mãe Mara? É o que eu falo para você sempre. A maioria dos lugares estão preocupados com a quantidade de pessoas que vão no seu centro, não com a qualidade do que é executado. Tem alguns que, se o médium fala que vai estudar, está fora. Tem outros aqui, como aqui, insistem em quem estuda, que se estude, mas não se estuda. Não aprende nem o que a gente fala aqui. Acaba de escutar, vai lá, faz errado. Aí fica abrindo as portas. Obviamente, você é uma lâmpada acesa à noite na saída do acasalamento do cupinzeiro. Aí a lâmpada vai ficar toda entupida de insetos ali, né? Falados aí. Você está com a mente aberta, uma frequência baixa, é médium em potencial, simplesmente você é essa lâmpada no dia de verão com esses insetos alados. Então, é uma consequência isso. Não que as pessoas não... Ah, mas o espírito que vem dá passe e dá perfeito. Ele vai ter que jogar, isso é física também, vai jogar muita potência e 100% entra no médium como um resistor, vai sair 20%. O que a pessoa vai estar recebendo, os eflúvios que ela vai estar recebendo é 20% do que o plano espiritual está jogando 100%. E aí os locais que se prezam pela quantidade, é assim, as pessoas saem aqui e atendemos individualmente. Se a pessoa ficar bem, eu tenho o seu caminho a trilhar. Então, por exemplo, a pessoa vem, não sei se eu posso usar o exemplo da mãe de vocês, da avó também. A pessoa está com a carga energética baixa e é médio. Estava quase não saía da cama, né? Tá. Primeira vez que vem, tira os amigos que acompanhavam, faz o tratamento médico, a pessoa sai andando. Isso é comum aqui, muito comum. Mas tem aquela conversa que a pessoa tem que se melhorar, usar uma trilha diferente. Tem os treinamentos mentais, que é isso que nós conversamos aqui, e aí a pessoa começa a ter uma qualidade de vida melhor. E aí vai ver o que é físico. O que está instalado no físico é físico. É do físico. O que pode acontecer é amenizar aqui com o médico só. Amenizar, mas é do físico. Tem que ter o tratamento físico também. Então, mas o problema do espiritual nas casas, que tem muita gente, que nós conversamos um pouco sobre isso hoje, é assim, não é individualizado para saber, ó, o problema dessa pessoa é isso. Tem X irmãos perto, tem aquele ali perto, tem um enforcado, tem a mulher se arrastando, tem o outro no hospital com todo o peito aberto, morreu desse jeito, tem que ir tirando. E aí a pessoa já sente, depois de alguns minutos, ela sente aquele incômodo some. Depende da pessoa, depende do trabalho que é feito. Mas é quando se prima a qualidade. Se hoje tivesse placa aqui na porta aí, isso aqui tivesse entupido,
infelizmente, eu ia seguir aquilo que eu venho falando sempre. Quando os resultados não forem satisfatórios, por isso a minha curiosidade de pedir relatos, se melhorou, não melhorou, fico ansioso para saber se a pessoa está melhor. Se o banho indicado tirou, a gente que fala que toma o banho e tira com a mão o negócio. Então, é que ele indica. O dia que eu perceber que isso não está acontecendo, eu paro. Eu prefiro pagar por ter escondido o sentiu na terra do que estar enganando as pessoas. Um trabalho mediúnico é a parábola dos talentos. Eu sou muito devedor, então Deus me deu alguns talentos. Em vez de eu enterrar, que é o médium que não trabalha, enterra lá e quando o dono vem, desenterra, pelo menos eu não perdi suas moedas. Então, se Deus me confiou alguns talentos, nós trabalhamos aqui de uma maneira para que, quando entregar, fala assim, ó, senhor, está aqui. Botei na poupança, Deus rendeu alguma coisa a mais. Mas se eu perceber que eu estou enganando, ou as pessoas não estão ficando bem, eu paro. Simplesmente eu paro. Vou cuidar da minha vida profissional integralmente. Né? Então, é assim. Então, muitas vezes, as pessoas, pelo seu ego, eu fico triste, porque quantas pessoas não possam ser prejudicadas? Quantos já não vieram aqui, assim, caindo pelas tabelas? Que indicaram o tratamento assim, indicaram o tratamento assado, fizeram igual assim, fizeram igual assado. Não sou contra, tem que fazer, mas tem que saber o que está fazendo. Já teve pessoas que passaram assim, só me indicaram esse banho, então, esse banho quebrou você no meio, porque quis ir louco com o seu odor, não é isso que era para usar, usa esse. Aí é uma digital. Cada banho é uma digital para as pessoas. A pessoa faz e fala, nossa, tirou com a mão. Às vezes a pessoa vem tão ruim, já toma banho aqui mesmo, já desce diferente. Então é isso. Tá certo? Obrigada, Pai Antônio. Obrigado, mãe Mara. Mais algum questionamento a respeito de? Não, eu ouvi um relato essa semana de médicos que... Fala mais alto aí. Houve um relato que eu vi na... O médico passou mal, não estava bem depois, né? Não sei quem foi. Acho que foi eu. Pode ser. Então, quer dizer, o que foi falado agora é bom, né, se não tiver bem. Porque a pessoa, talvez aquela pessoa não seja nem pelo ego, falar, caramba. Às vezes, Aquela que querer ajudar. o que você está falando está certo. Às vezes não é o ego da pessoa. É a inocência do desconhecimento. Que quem está fazendo o trabalho, quem é o coordenador, quem faz os trabalhos somos todos. Não tem pai de santo, não tem... É todos que fazem o trabalho. Às vezes, o coordenador do trabalho, o dirigente, o pai de santo, não esclarece. Aí a pessoa Porque se o filho de santo chega, ele não está bem, fala, não, fica aí e tal, não sei o quê, eu posso dar paz? Pode, para não perder um filho de santo. E também ele não tem competência para ver qual é o problema que o filho de santo tem. Então fica aquela roda gigante. Mas às vezes eu concordo, às vezes é a inocência da pessoa, mas não pode esquecer que quem rouba a mexa e quem olha é culpado do mesmo jeito. Quem segura a escada. Então o que acontece não é tanta inocência, porque se está no meio tem que estudar para aprender. Tem que saber suas limitações. Tem que saber aquilo. Minha mediunidade é direcionada nesse campo como é que eu posso ser o melhor. Sem orgulho, para auxiliar o próximo. Cada um é especialista num campo. Tem que aproveitar
se inteirar, ir atrás, perguntar, fazer, para cada vez tentar fazer melhor. O famoso passe lá que você falou, é aqueles também que vai para testar o médico, né? Não, vou lá para testar. Então, mas... Então, é o famoso Isso, passe. mas o que acontece? Você concorda que ele vai testar um médium? Perfeito. Está indo lá tomar um passo para testar o médium. Mas você concorda que Deu uma ignorância. tem médiums que a gente vê, é comum isso, faz uma fila, eu quero conversar com o preto velho da cadeira. Tá. Faz aquela fila. Aí faz perguntas, vai fazendo perguntas, não sei o que e tal. Quando é uma instrução baseado na lei natural de Deus, de Jesus, né, o que quer que seja Oxalá, direcionando bons conselhos é uma coisa. Mas quando começa a querer dar palpite na vida pessoal da pessoa, o que deve fazer, o que não deve, o que deve melhorar para arrumar emprego, para arrumar mulher, para arrumar homem, você acredita que um espírito bom, um espírito que queira trabalhar no bem, vai se prestar a isso? Não vai. Então, é o orgulho do médium aceitando instruções de espíritos mais baixos. E aí, onde é que a gente vê os exemplos lá que a gente já teve aí, alguns aí, quando a gente fazia os cursos, né? A pessoa fala assim, pô, ele me falou um monte de coisa, não era nada daquilo. Mas a pessoa não está indo para resolver sua vida, está indo para ter bons conselhos. Então, conselhos de melhoria íntima, né, na sua reforma íntima, assim por diante. Então, também, nunca dá para falar assim, o médium é isento disso, é isento desse... Foi por pura inocência. Não, é assim, esse negócio de vou subir para roubar a mexa, você olha aí, mas, ó, a mexa é do meu tio, não esquenta a cabeça, você só vê se vai vir alguém aí. Ai, sabe, não, ó, pegou, mas eu não sabia. Então, é a questão assim, do foro íntimo também, a questão do discernimento, né? É até bom a gente estar falando sobre médiums hoje. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Pode estar abrindo o microfone ou digitando no chat. Alguém? A gente falando sobre médiums, eu sempre falo, é uma tríade isso. É uma tríade. Quem vai lhe auxiliar é você mesmo se auxiliando, partindo da sua tratativa de vida, como você começa a trabalhar a sua vida, e o seu psicológico. Não tem como ser diferente. Então, as pessoas ainda veem trabalhos espirituais como resolução da sua vida. E não é isso. Eu sempre comento o seguinte, no começo nós vemos pessoas que é assim, ó, faz uma verificação, ó, pede uma verificação, nós fazemos, não tem problema nenhum. Só que as pessoas não dão nem retorno. Tem pessoas que costumam a pedir para o primo, para o tio, para o papagaio, para o cachorrinho, para a mãe, para o pai, para todo mundo. Você manda uma gravação e fala assim, ó, quando puder me retorna. Não tem retorno. Porque creem que nós temos a obrigação, eu não tenho obrigação com ninguém. Não tenho obrigação. Eu tenho que fazer meu trabalho, eu sou profissional. Deus manda a energia para essa indústria aqui e nós temos que usar bem essa energia. Essa energia tem que dar lucro. Não estou falando de
aspecto financeiro, não é nada disso, não. Até porque eu tenho meu trabalho e trabalho 16 horas por dia, 14. Então, mas as pessoas creem que o centro já tentou de tudo, não deu nada, o centro vai resolver o problema dela. Simplesmente isso. Quando eu fui treinado pelo Sr. Fernandes, como ele começou a me explicar as coisas, como eu deveria proceder, mudei um monte de coisa. Ao longo desses 40 anos, cada dia eu mudo um pouco. Senti na pele problemas financeiros, senti na pele problemas até de sentimento, senti na pele problemas de saúde, principalmente, até descobrir a equalização para ter uma trilha certa. Aí tudo começa a se acertar, tudo que era torto começa a se acertar. Não é porque dei sorte, é porque o Pai Criador teve a bondade de me colocar em alguns trilhos a partir do momento que eu resolvi trilhar. Porque se eu trilhei errado, por mais que ele quisesse, não iria conseguir. Por mais que ele quisesse. Então, as pessoas creem assim, ele falou que eu sou médium, mas quando eu tiver tempo, né, quando eu puder. Então, assim, por exemplo, tenho 2 pedidos aqui de energização, verificação, mas a pessoa está em casa, nem assistir aqui, assiste. Nem assistir, assiste. Não quer aprender, quer pedir. Juro para vocês, eu peço pra caramba para Deus. Eu falo, eu sou o maior pedinte que tem na Terra. Só que eu peço trabalhando. Peço lendo, aprendendo, pesquisando, indo atrás. Não adianta eu passar na mata. Por exemplo, eu tenho um hábito. Eu vou passar num cemitério, a Rô sabe, o Gil sabe e a Débora sabe. A gente pode estar falando do assunto que for, eu paro de falar, só mexo com a mão assim. E agradeço estar podendo passar ali e poder ser útil. Agradecendo. Mas não preciso estar falando com a boca, é mental. Quando eu estou indo para Mauá, tem a mata lá do presídio lá, para pegar lá, para economizar caminho. É uma mata que ainda existe e tudo. Ali eu agradeço. Mesma forma, Oxóssi, Ossanho, Logumedé e Obá. Obá corre as florestas à noite. Mas é uma forma de agradecimento mental, pedindo que continue mantendo o meu conhecimento imediato, intuitivo de ervas, plantas, raízes, caules, troncos, flores e frutos. Então, mas são hábitos que eu vou adquirindo, porque eu vou aprendendo, eu escuto. Então, você se movimenta. Mas tem uma dificuldade, eu peço, sou pedinte. Se puder ajudar, dá uma força aí e tal, tudo bem. Mas corra atrás e mantenha a calma. Mantenha a calma. Não adianta ficar ansioso, não adianta ficar nervoso, porque justamente a porta do raciocínio vai me ser fechada. O raciocínio rápido para saber o que fazer em situação A, B, C ou D, como tem que fazer, como tem que pensar, eu fecho. Então é melhor estar com calma. Mas demorou para aprender? Demorei para aprender muito.
mas as pessoas pedem. Em contrapartida, gostam de doar muito pouco. Eu sempre falo o seguinte: pessoas para pedir são verdadeiros leões. Para doar, para sentir, para querer trabalhar, são verdadeiros gatinhos. Então, fica muito difícil. Pode ver essas conversas nossas aqui, quase ninguém assiste. Por quê? Porque precisa aprender, precisa fazer. Não é interessante. Agora, se eu falasse assim, ó, pessoal, todo sábado eu vou fazer o Dupa 3 aqui, vou falar o que está precisando, o que é, como é sua personalidade, o que está atrapalhando sua vida, aí dando receita besta, aí vai ter um monte. Aí você vai ver que vai disparar essa audiência. Não é essa a minha intenção, né? Então, as pessoas têm que descobrir por si o que é uma mediunidade. Então, começa-se pela frequência. Médium não é médium de centro, médium é médium a cada segundo, milésimos de segundo da sua vida. Milésimos de segundo. A partir do momento que você acordou, você está na mediunidade. Quando você fecha o olho e dorme, mas você vai estar trabalhando do outro lado, você está na mediunidade também. Até entendo que os dias de hoje são corridos. Temos que ter o nosso amparo de sustentação na terra, o financeiro, para poder sustentarmos nossas famílias, a nós mesmos. Eu entendo isso. Mas será que não pode se doar 2 horas numa semana? Não pode se doar 3 horas numa semana? Não pode, porque é difícil. Porque aí, para ir lá sentar no boteco lá com os amigos, pô, aí não vai dar. Porque aí o cinema, porque isso, porque aquilo, porque outras festas, isso. Nunca dá. Isso não é esporádico. O esporádico é o trabalho espiritual. É ir lá tomar passe na casa espírita, é o esporádico. Por 3 meses que eu não vou, eu devo estar carregado. Agora eu vou lá tomar um passe. Não socorro. Vou lá tomar um passe. E eu sou extremamente ignorante. Tá? Tem gente que convive comigo, trabalha comigo. Pô, estou muito ruim, arrastando a perna, já caí, já... Ó, você é assim, assim, assim. Depois fazer os ouvidos. Você é assim, 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 assim. Você é médico, precisa trabalhar, cara. Já me falaram isso, mas não dá por causa disso, ótimo. Aí veio uma vez, melhorou, tá tudo certo. Sabe, vocês estão trabalhando? Estamos, mas... eu preciso, já foi dito o que você tinha que fazer, não adianta ir lá tomar passe. Não adianta ir lá passar no tratamento. Vai trabalhar que você vai melhorar. Já tiro logo de escanteio. E para quem está me assistindo, vai falar assim, ela é grossa, é ignorante. Não, eu sou um espelho. Não sou ignorante, sou um espelho. Não tenho tendência a ser o Chico Xavier, só daqui a 1000 encarnações. Então, o que as pessoas têm que escutar, eu não freio, vai escutar mesmo. Pode ser familiar, pode não ser familiar. E eu sou neutro com todo mundo. Então, os médiums sabem que são, sabem que tem. Tem problema de depressão, tem problema disso, tem problema daquilo. Então, vamos cuidar disso. Mas se esforce também. Tenha conhecimento como é o outro lado, como é o outro plano. E aí todo mundo se auxilia. Né? Todo mundo se auxilia. Não é só na dependência do dirigente, do pai de santo, do coordenador técnico do trabalho espiritual ou de outros que estão lá.
Precisa um pouquinho de esforço também. É muito mais gostoso assistir uma novela do que ler um livro, isso eu tenho certeza. Mas pelo menos ler uma página por dia já é alguma coisa. Então, é assim, as pessoas, principalmente os médiums, começa a custar caro para a saúde física e a saúde mental. Eu incluo a psicofísica, né? Tá? Incluo tudo isso, a energia, a psique da pessoa. Começa a ficar variado mesmo. Mais alguma pergunta, pessoal? Sandra, eu estou aprendendo cada dia um pouquinho. Hoje tive uma notícia e fiquei tranquila. Que bom. É, o que acontece? Se eu tenho uma notícia ruim, obviamente somos seres humanos, vamos ficar pesarosos, vamos ficar com receio. Se é em questão financeira, vamos ficar com receio do futuro. Tudo isso faz parte. Mas, hoje eu analiso assim. Se eu tivesse aprendido isso antes, nossa, teria sido muito diferente. Mas eu analiso assim. Estamos ligados aos outros seres humanos como lâmpadas em série. Tá. Uma desventura minha, às vezes, é um aprendizado, é um remédio amargo. Se eu me desespero, se eu perco a concentração, entro no desespero, eu entro numa faixa negativa, foi o que eu expliquei do espectro. As ondas compridas, né, com menos energia. Eu entro nesse desespero, simplesmente eu fecho aqueles a quem são lúcidos e poderiam me auxiliar. Eu me fecho, simplesmente eu me fecho. E aí, as ideias boas, como eu poderia sair daquilo, não chegam até mim. O que vai chegar até mim são aqueles que querem o meu mal e vão ficar enchendo a minha cabeça. Ó, agora ferrou, agora você está ferrado, agora você vai ter que fazer isso, vai ter que... Ou seja, cada vez mais esse peso vai subindo na minha consciência e no meu coração. E cada vez mais que esse peso aumenta, me distancia do conhecimento do divino, de Deus. Porque eu passo a deixar de acreditar que algo superior está no comando. Eu paro de acreditar que nesse barco à noite, no meio da tempestade, tem um remador, tem um piloto no barco que vai acabar aportando em local seguro. Esse é o X da questão. Então, por mais pesaroso que eu fique, ou isso, aquilo, fico triste, amuado, sou assim também. Mas vem a confiança, porque não entra em desespero. E se você for ver, toda vez você tem sempre 2 ou 3 saídas. Às vezes não são boas, não é aquilo que agradaria o nosso ser. Mas é que momentaneamente nos dará segurança para poder sair desse lamaçal. É isso que precisamos aprender. E a função de um centro, de um coordenador, de um pai de santo, um treinador espiritual, seja lá qual é o nome que queiram dar, o instrutor, é justamente dar essa capacidade, primeiro para a pessoa como pessoa,
Depois que ela entenda as leis espirituais que vai melhorar ela como pessoa. É isso. Mas que eu tenho agruras, também tenho. Mas vocês vão perceber que, assim, a confiança sempre parece que surge uma resposta do céu e dá certo. E aí continua a nossa caminhada. Certo? A dona Sandra responde: a notícia foi ruim, mas eu estou pensando positivo e vou vencer. Já é bem o caminho andado, né? Essa semana comigo, eu estou fazendo essas coisinhas para passar tempo. Aí a pessoa chegou e elogiou, né? Nossa, mas que bonito, legal, tal. Meu, mas só que eu já vi você perder o dedo nisso aí. Não sei o quê. Não. Aí eu peguei e falei assim, você vai continuar? Eu falei, cara, elogiou o serviço, né? E depois vem e fala isso. Eu falei assim, pô, agora imagina, no serviço que eu trabalhei, eu cheguei a cumprimentar o cara daqui comigo, abraçou, daqui a pouco mataram ele. Se eu tivesse pensado nisso, eu não tinha terminado meus tempos. Vou aposentar. Então, mas é assim mesmo. Mas volto a insistir. Não adianta ficarem acendendo vela, indo na mata, fazendo o que quiserem fazer. É interessante, quando sentimos as energias. Mas temos que ter uma mente numa frequência diferente para poder sentir essas energias. Senão vamos estar fechados. É igual uma pessoa que tem uma ideia fixa, você fala, ó, aquilo é um gravador, não é. Aquilo é um gravador, não é. Aquilo é um gravador, tá? Não quer admitir, não quer admitir. É uma pessoa fechada. Então, muito pouco vai assimilar. Então, vejo aí até a dificuldade dos pais, falando para os filhos, olha, não faça isso, não faça isso, não faça isso, acha ruim, fica bravo, está fechado. Aí dá no meio. Aí volta todo mundo, sabe, tinha razão. Lá do outro lado, funciona a mesma coisa, eles querendo passarem para nós. E tem um detalhe, quer seja situações alegres ou situações pesarosas, o tempo é o juiz. Daqui a alguns anos, você vai ver que foi passado. Se você vence a batalha, você vai lembrar como uma experiência que lhe ensinou bastante. E você ficar preso no passado com aquilo lá, você nunca vai resolver a situação e isso vai lhe consumir. Então, é sempre a proximidade com Deus e conhecer as leis espirituais. Isso é fundamental para se sair de todas as enfermidades mentais, corpóreas, psíquicas que nós temos. Né? Tá? 5 horas, né? Mais alguma pergunta? Ô, Antônio, eu vi esses dias na questão na internet, eu vi que uma mãe de Santana postou assim que quando uma pessoa com energia meio pesada entra assim na sua casa e quando ela sai, você joga água na porta. Isso é verdade? Tipo, funciona? Não, você pode jogar. De preferência, se você puder jogar, a água, ela tem uma... Primeiro eu vou falar a parte séria. A água tem uma capacidade de limpar todas as energias negativas, só água pura. Tanto que essa egrégora mental negativa, extremamente negativa no mundo, quem faz essa limpeza é a água que vem do céu, seguida de raios. Não é só o ciclo que a gente vai ver lá de enxofre, de nitrogênio, fósforo, nada. Tem isso também, a parte física. Né? Mas tem a limpeza do sistema.
Tanto que as águas vão correr para o mar, quase todas elas vão correr para o mar e vão ser diluídas no sal. Então, isso é a mente das pessoas. Então, tem essa limpeza constante. Tá? Então, a água tem um grande poderio. Tanto que nós estamos cansados, tristes, chateados, passou um dia ruim, você entra embaixo do chuveiro, parece que aquilo vai embora. Aí você começa a repensar, fazer e tal, mas a água tem essa capacidade. Acredito muito que jogar água resolveria se a pessoa tem uma condição mental e uma força energética boa, positiva para fazer isso. Mas eu também acredito no seguinte, né? Receitinhas desse tipo, pode fazer à vontade, mas aproveita também, já pega um sabão em pó, joga um Lysol, né? Não é verdade? Esfrega lá com, né? Já esfrega com uma coisa lá, passa um pano, já faz uma faxina que fica legal. Experiência de ver, já contei casos aqui. Mesmo no centro, a pessoa está acompanhada de um espírito negativo. Se o negócio não é bem feito, o cara sai e vai esperar. Eu já contei uns casos aqui. O cara fala, vou esperar ali fora, deixa ela sair. Então, sabe, não. Mas cada um tem a sua verdade, eu não vou negar, mas se for jogar água assim, bicho, aí você tem que passar onde a pessoa passou, pega uma mangueira, mete água, lava as paredes, dá um trato geral e beleza. Eu só fazendo uma observação no que você falou, eu aprendi, eu não sabia. Tem muitas culturas que passam para a questão da Umbanda, Candomblé, que as pessoas fazem e nem sabem de onde veio e por quê, tá? Eu descobri tem um mês. É cultural, é histórico. Questão muçulmanos, principalmente árabes, eles têm essa cultura. Quando alguém da família, um amigo, qualquer pessoa vai viajar ou vai sair, eles saem junto com a pessoa com um jarro de água, eles vão orando para que o caminho daquela pessoa seja liberto de qualquer maldade, de qualquer transtorno. Mas isso é cultural. Eles nascem fazendo isso. Isso é histórico. Então, isso eu não sabia, eu também aprendi. Então, aí eu fui vendo algumas culturas, algumas situações que, de repente, trazem para outras coisas, outras religiões, mas as pessoas não sabem nem o significado, nem como fazer. Eles têm muito essa crença, né, de estar pegando, fazendo isso, para que as pessoas tenham um caminho tranquilo, para onde ela for, ela vai chegar bem. E eles jogam mesmo. Eles jogam, a pessoa está saindo, eles jogam, e aí eles pegam, vão orando. Então, de repente, quem faz isso num centro de Umbanda, não sei o quê, não sabe por que está fazendo. É algo que, às vezes, a pessoa faz sem conhecimento. E, às vezes, até a pessoa, alguém, sei lá, o pai de santo antes ensinou, você faz isso. Mas não... Por exemplo, às vezes, ficam portais abertos nas casas, nós indicamos também, quando é necessário, fechar, mas por instruções aqui dentro. Às vezes é feito aqui mesmo. Se usa cal, se usa vinagre, se usa vinho, se usa água, carvão, depende do que precisa para fechar esse portal, mas mediante o espírito que está dando a resposta ali. Então, se percebe que esse espírito estava saindo, um exemplo, o espírito está saindo de dentro de um armário, é um portal, por exemplo, isso aconteceu. Então, é fechado, aqui é fechado de uma determinada forma. A pessoa fala assim, depois minha casa mudou fora do normal. Mas é mediante instruções, porque está se usando elemento químico para isso, entendeu? Beleza? O Dieguinho fez um comentário aqui. Passei por uma situação ruim e, graças a Deus e ao Antônio, com muitos conhecimentos, conselhos e ensinamentos, a cada dia aprendo e tento colocar em prática.
Ah, e a Bianca. Certo. Bianca, é assim mesmo. A nossa questão é essa. É de estar indicando caminhos para o crescimento das pessoas, em todos os sentidos, né, nos 4 campos. Fico contente. Tá bom? Beleza, gente? Por hoje, obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Se Deus assim o permitir. Pessoal, obrigada mais uma vez aí de vocês estarem participando, espero que tenham gostado. Lembrando que as lives estão disponíveis no Facebook. Quem quiser pode compartilhar essas lives, está aberta para compartilhamento, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Fiquem com Deus, boa semana. Obrigada a vocês. Fico com Obrigada, Deus. Marina. Falou, Beijos. Maimara. Até. Beijos. Beijo. É.